Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio e hoje eu vim apresentar para vocês o meu relatório de pesquisa do PIBIC. Então, ele se deu com um trabalho chamado Nas Margens da Memória, Movimento Sala 17, que foi escrito por mim e orientado pelo professor Dr. Otto Leopoldvink, do curso de Letras. Então, o trabalho ele retrata esse grupo de poetas que surgiu em 1978 na PUC Paraná, durante a época da ditadura militar, né? E reuniu nomes muito importantes da poesia, da literatura e das artes paranaenses, como Paulo Leminski e Leopoldo Charner. Eles publicaram três coletâneas que marcaram a cena cultural daqui de Curitiba, mas hoje em dia eles são pouco lembrados, e daí surge a importância dessa pesquisa. Então, ainda que existam poucos registros acadêmicos sobre eles atualmente, a importância deles acaba sendo muito grande por ser justamente o enfrentamento ali na época da ditadura militar e por ter várias inovações técnicas ali, é, no sentido da poesia também. Então, o objetivo geral foi analisar criticamente as coletâneas e relacionar os temas com a realidade que estava sendo vivenciada ali naquele período. E os objetivos específicos incluíam catalogar os autores, comparar textos, evidenciar a força criativa da poesia deles e suscitar um debate acadêmico sobre o movimento, né, justamente com o intuito de relembrar essa importância que eles tiveram. Nossa pesquisa se dividiu aqui em três momentos diferentes, no quesito de método, então revisão de literatura, entrevistas semi-estruturadas e análise literária. Sobre a revisão de literatura, a gente pode compreender melhor o contexto no que o Sala 17 surgiu, realizando uma revisão que consultou obras como Impressões de Viagem, da Elisa Teixeira, e Panorama da Poesia Contemporânea em Curitiba, do Reinaldo Atten, que inclusive era um dos participantes, né, do Sala 17. E essas leituras ajudam a situar o movimento dentro do contexto e do cenário cultural e político da época, que era marcado pela resistência contra a ditadura militar e pela efervescência da poesia marginal e de outras manifestações ligadas à combatividade em relação a esse sistema e a questionamento de valores tradicionais, etc. Aí foram feitas também entrevistas semi-estruturadas, nas quais eu pude conversar com o Paulo Venturelli e com o Tony Tadeu Mushachowski, que eram dois dos autores que participaram da Sala 17, e eles puderam contribuir muito com um ponto de vista mais humano em relação ao trabalho que foi realizado no Sala 17, dando informações que só quem estava lá dentro do movimento poderia fornecer. E por fim foi feita uma análise literária que levou em conta o método do close reading, então foram leituras atentas aos três livros das coletâneas e nos quais puderam ser identificados vários elementos centrais que compuseram esses volumes, tanto em quesito formal quanto em quesito de tema. Os resultados eles mostram que a poesia do século XVII era livre, crítica ao capitalismo e ao autoritarismo, e que tinha influência da cultura beat e valorizava a humildade da classe trabalhadora. Também havia uma forte busca pela essência do indivíduo em oposição à padronização da sociedade de consumo. Então era um ponto de vista bem crítico mesmo. O movimento exemplifica a resistência estudantil à ditadura e como é produtiva nessa união entre a universidade e o campo artístico. Apesar de ter um caráter renovador, no entanto, o Sala 17 mostra que ele ainda é marcado por um certo padronismo ali, com pessoas socialmente privilegiadas compondo o grupo, né? Então, a maioria homens brancos, com acesso à universidade, então era realmente algo mais elitizado, apesar desse intuito renovador do grupo. E por fim, conclui-se que o Sala 17 é um capítulo muito importante da cultura paranaense e ele merece sempre ser revisitado, não pode ser esquecido, e esse trabalho busca justamente receber esse legado e incentivar o diálogo e mais pesquisas sobre a contribuição literária do movimento. Então, esse foi o meu trabalho. Agradeço muito pela atenção.